Pessoal, tudo bom com vocês? Nós somos pós-graduandos do curso de especialização em atividade física e saúde no contexto da educação básica da Universidade Federal da Bahia, e hoje nós viemos com um tema aqui para trazer para vocês sobre o GH e espero que vocês gostem. Curto muito prazer e vamos lá. E aí, galera, dando continuidade, falando um pouco sobre o hormônio do crescimento, o GH. Nós vamos falar um pouco sobre o mecanismo de ação, como é que funciona esse hormônio no corpo, né? Os efeitos que ele causa no corpo, os efeitos biológicos, e como é que funciona a regulação dele. Visto que a gente também vai dar um pouco de ênfase, tentar diferenciar o que acontece de diferente no corpo de uma criança, de um adolescente e de um adulto. Lembrando ainda que o GH ele não tem uma função específica em uma glândula endócrina. Então, havendo a necessidade, o corpo vai estar liberando. O GH é o hormônio do crescimento, também chamado de somatotrofina ou hormônio somatotrófico. Ele é produzido na hipófise anterior e, diferente dos outros hormônios, não tem como ação principal uma glândula. Ele se difunde na circulação sanguínea, direta e indiretamente em quase todas as células do nosso corpo. Em algumas literaturas apontam que o GH ele é organizado por um eixo hipotalâmico hipofisário hepático, que é onde se dá a regulação de múltiplos sinais neurais responsáveis de toda a resposta endócrina, tendo o fígado como algo importante, pois é onde estimula a produção do hormônio IGF-1, que é uma proteína que gera resposta ao hormônio do crescimento, com um papel importante no crescimento e desenvolvimento muscular, aumento dos níveis da glicose no sangue, reduz níveis de gordura corporal, altera a oxidação lipídica e aumenta a síntese de proteínas. Também, pessoal, além disso, o GH é um hormônio proteico de cadeia única, com estrutura bem parecida com a prolactina e os hormônios de lactogênio placentário humano. Dessa forma, essa semelhança dá uma sobreposição da atividade desses hormônios, podendo causar respostas específicas diante do corpo humano. Então, pessoal, sabendo que o GH é um hormônio proteico, essa liberação do GH, no caso o transporte dele, ele pode ser feito no plasma ou também ligado à proteína. Dessa forma, 50% dele do GH é associado a GHBP, que é a globulina ligada de GH. Quando acontece todo o processo de transporte desse GH, desse hormônio, ele já tem um destino, né? Então, uma célula-alvo, onde ele busca gerar um estímulo. Ou seja, ele vai até essa célula, onde a gente pode encontrar os domínios extracelular, onde o GH se liga, e o outro intracelular, que é onde a via de sinalização chamada JAK-STAC, que é associada à proteína. A partir daí, ele começa a sinalizar que o GH está chegando naquela região e dando informações para a proteína, que ela é chamada de proteína jump. Então, pessoal, ela leva essa denominação pelo fato dela conseguir transmitir os sinais que possibilitam ativar e regular alguns processos intracelulares, fazendo com que possibilite sinalizações para indicar o que a célula deve fazer no processo, assim que o GH chega no processo da célula. Dessa forma, conseguimos encontrar os efeitos que são promovidos nos tecidos do nosso corpo, além de influências no metabolismo da proteína, lipídio e carboidratos. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses metabolismos e como funciona. E aí é onde que a gente entra a parte dos efeitos biológicos do GH no corpo humano. Como é que o GH funciona dentro do metabolismo proteico, ou do metabolismo dos lipídios, ou mesmo do carboidrato? Então a gente vai dar um pouquinho de especificidade agora nesses três metabolismos.
Então, pessoal, no metabolismo proteico, o GH que funciona, o GH funciona como o hormônio anabolizante, ou seja, ele aumenta os níveis de proteína nos tecidos por meio de transcrição e tradução e diminuição do catabolismo, aumentando o influxo de aminoácidos da célula. Assim, ele promove uma síntese proteica, ainda poupa proteína à medida que mobiliza ácidos graxos livres do tecido adiposo como fonte de energia. Então a gente pode ver que o GH ele busca sempre poupar a proteína o máximo possível e dar uma ênfase maior em ácidos graxos para que a gente consiga, por exemplo, gerar um maior gasto energético advindo das gorduras. Entendendo um pouco mais desse metabolismo proteico e vendo como ele funciona e o GH exerce dentro desse metabolismo, a gente pula agora para o metabolismo dos lipídios, onde o GH promove a lipólise, ou seja, ele libera os ácidos graxos do tecido adiposo e, consequentemente, ele aumenta a sua concentração dos lipídios corporais para ser utilizado como fonte primária de energia. Em alguns casos, o excesso dessa liberação pode causar cetose, que é o processo dado à liberação de corpos cetônicos, que acontece em decorrência à lipólise, ou seja, quando se está queimando gordura como combustível. Então podemos perceber nesses dois metabolismos que, apesar de eles serem diferentes, eles estão ligados de uma forma bem simples. Afinal, tem a função o GH tem a função do anabolismo e o outro como gerar o gasto gasto dos ácidos graxos, certo? Como fonte primária do combustível. Entendendo também esses dois mecanismos, nós pulamos agora para o metabolismo dos carboidratos, que o GH influencia em diversas formas para reduzir a utilização deles. Ele ainda diminui a captação de glicose pelos tecidos e aumenta a produção de glicose pelo fígado. Essas duas ações aumentam o nível de glicose na corrente sanguínea, promovendo uma hiperglicemia, o que pode promover alteração muito semelhante às pessoas que têm diabetes tipo 2, pois com a liberação de mais insulina, acontece a dessensibilização das células. Isso aumenta os níveis de ácidos graxos na circulação, promove uma resistência à insulina e dessa forma o GH é considerado um hormônio diabetogênico. Então, pessoal, sabendo desses efeitos biológicos que acontecem no corpo humano, que o GH promove, nós vamos citar um pouco agora sobre o que mais é citado na literatura e que as pessoas também conhecem, que é o crescimento, né, que o GH promove, o crescimento do indivíduo, das cartilagens, dos ossos, que acarretam vários efeitos, como por exemplo, aumenta a deposição das proteínas, isso dentro do tecido do osso, né, do esqueleto, aumenta a reprodução das células dentro desse osso, então ele promove uma reprodução, então essa célula sempre está em constante reprodução, enquanto a epífise ela está aberta nas extremidades dos ossos longos. Epífise, que é as extremidades dos ossos longos, acontece o GH induz o crescimento, agindo nessas cartilagens, nessas extremidades epifisárias, induzindo a deposição do tecido ósseo e crescimento em comprimento do osso. Também pode acontecer o crescimento, que é o segundo tipo de crescimento, que é o crescimento em espessura, que se dá pelos osteoblastos do periósteo ósseo, que depositam um novo osso no local do osso mais antigo. Concomitantemente, os osteoblastos removem o osso antigo e quando a taxa de deposição é maior do que a taxa de reabsorção, a espessura do osso aumenta. Esse segundo processo que o GH
faz, ele atua diretamente nos teus braços. E esse segundo processo em específico, ele acontece ao longo de toda a vida do ser humano. Só que, às vezes, um distúrbio que acontece do GH dentro do corpo humano pode gerar alguns processos, como, por exemplo, o nanismo, o gigantismo e a ocomegalia. De uma forma simples, então, o GH ele promove o crescimento e proliferação do tecido ósseo no corpo humano. Falando em crescimento, o GH ainda estimula o fígado a produzir proteínas chamadas somatomedinas, que promove e potencializa o crescimento do osso. Esses efeitos, no caso o efeito desse processo, né, é muito semelhante aos efeitos que a insulina promove no crescimento. Então a gente pode perceber que tem uma relação bem parecida, né, com o GH e os efeitos que a insulina promove. Assim que o GH estimula o fígado, ele dá uma resposta, tem uma resposta, claro, da proteína IGF-1, que é liberada pelo fígado em resposta ao hormônio do crescimento, o GH. Então, pessoal, percebemos aí nesse pequeno trecho aí como funciona o GH e suas ações biológicas no corpo, como ele é estimulado, os mecanismos em que ele age, né, as diferenças que ele dá em alguns casos, o excesso, a função dele dentro do osso, não é? E o estímulo que ele dá no fígado e a liberação da proteína IGF-1. Pensando nisso, como é que a gente pode imaginar a regulação? Como que regula o GH? Então aí a gente vai falar um pouco sobre ele, essa regulação, que antes de mais nada não é linear. A secreção do GH é uma secreção pulsátil, que é nada mais, nada menos que o aumento nas 2 horas de sono profundo, tendo 2 períodos da vida que o GH é mais liberado, que são os 2 maiores momentos do crescimento, isso na infância e na adolescência, quando o sinergismo com os andrógenos e estrógenos até o fechamento das epífises. Então, pessoal, nesse sentido, como podemos identificar a diferença que acontece do GH para uma criança e um adolescente ou adulto? Simples, pelo fato de que no processo inicial da vida, como as cartilagens ainda estão abertas, no caso as epífises estão abertas, elas possibilitam um maior desenvolvimento e proliferação do GH. E isso facilita o desenvolvimento e o funcionamento dele no corpo. Quando chega numa fase mais ou menos da puberdade, entre 15 a 20 anos de idade, essas epífises elas tendem a fechar, o que ocasiona a diminuição da produção. E então isso não significa que ele acaba, mas que ele diminui essa produção. Essa é a maior diferença que tem do GH em relação ao adulto e à criança.